Bom, agora está na hora de falar de clima, bora lá. Com o oferecimento da Agrimet, a ciência do clima a serviço do campo, a gente confere agora a previsão do tempo para as próximas 24 horas com a Bárbara Centelhas, agrometeorologista da Agrimet, nossa parceira aqui que atualiza a audiência do Momento Agro. Oi, Bárbara. Olá, pessoal do Momento Agro, tudo bem com vocês? Bárbara Centelhas aqui, de volta com as nossas atualizações climáticas. Bom, hoje, antes da gente entrar no nosso papo sobre previsão do tempo para as próximas 24 horas, eu queria trazer para vocês a imagem do balanço hídrico atual. Vocês estão lembrados, né, que a gente já tem trabalhado com esse mapa de disponibilidade hídrica, né? Então, só para a gente entender como que as previsões que se concretizaram refletem aqui, por enquanto, na nossa visão aqui de disponibilidade hídrica. Bom, como o Gustavo comentou ontem, né, a gente ainda está numa condição, principalmente no sul do país, onde tem esse prognóstico de altas temperaturas em decorrência do domo de calor, de estresse térmico. Isso ainda não refletiu num estresse hídrico, como a gente pode ver aqui, né, apesar da previsão e de fato não teve muitas chuvas no sul do país no dia de ontem, a gente ainda tem uma condição predominante de chuvas dentro da normalidade, né, com volumes bem distribuídos, tá? Com exceção, como a gente já vem pontuando, do extremo sul do Rio Grande do Sul, onde a gente tem aí a condição de armazenamento de água no solo um pouco mais prejudicada. Conforme a gente avança para São Paulo, parte do oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e até a região mais central, né, se a gente pegar algumas regiões do Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, a gente já começa a ver uma mudança no balanço. Isso estava numa condição mais favorável nos últimos dias e agora esse período que já está com menos chuvas e volumes menos intensos, isso já está refletindo no balanço, assim como parte, né, do extremo leste do Nordeste, onde a gente tem tido secas mais severas, né? E em decorrência das elevadas chuvas no norte e em parte do Nordeste, a gente tem aí condições de balanço hídrico muito boas. Então esse é o retrato atual das condições de disponibilidade hídrica. Vamos ver a previsão e vamos ver, né, além da previsão do tempo, de chuva e temperatura, a gente vai ver como que fica esse mapa caso a previsão se confirme. Bom, então entrando no modelo de previsão de chuva do modelo Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia, como nós já estamos acostumados aqui com essa previsão para as próximas 24 horas, válido para o dia 14 de março, a gente segue num cenário muito similar ao que a gente tinha observado ontem, se vocês forem se lembrar, onde a gente tem a parte sul do país sem nenhuma previsão de chuva, é uma condição aí realmente que vai se criando uma condição de possível estresse hídrico, que ainda não se instaurou, mas dependendo de quanto tempo isso perdurar, pode se instalar. A gente tem também Mato Grosso do Sul com pouca chuva ou nenhuma chuva se acumulando, o mesmo válido para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo. Conforme a gente vai avançando mais para a região central do país, a gente começa a ver chuvas um pouco mais intensas no Mato Grosso, no Amazonas, no Pará, parte de Goiás, Tocantins, essas regiões, né? Então, bem ali na divisa entre Amazonas e o Pará, a gente tem volumes mais intensos, a gente tem volumes mais intensos aí previstos no Maranhão e parte do Piauí, e conforme a gente avança no Nordeste, tem alguma previsão de chuva, apesar de serem volumes menos favorecidos, menos intensos, né? Com destaque aqui para a Bahia, que é o estado do Nordeste que tem a menor previsão, a maioria do estado sem nenhuma previsão de chuva, e o oeste, o extremo oeste da Bahia podendo ter chuva, mas muito pequeno esse volume, tá? Muito ínfimo. Bom, esse é a previsão da chuva, né? E isso aliado com uma temperatura que vem se elevando, né? Como a gente já comentou, esse domo de calor tá avançando pelo Paraguai, tende, né, a ganhar intensidade nos próximos dias aqui no Brasil, como a gente pode ver, né, em relação à imagem da previsão de ontem, agora a previsão para as próximas 24 horas, tende a avançar para abranger praticamente o estado todo, né, do Mato Grosso do Sul, pegar o sul do Mato Grosso, onde essas temperaturas aí fiquem médias entre 30 e 32 graus, chegando na parte centro-oeste de São Paulo, noroeste do Paraná e boa parte do Rio Grande do Sul, né, com destaque para o extremo oeste do Rio Grande do Sul, onde a média já oscila entre 32 e 34, né, então volumes muito elevados, mas ainda muito concentrado
nesse sudoeste do país, tá? Então, região que já não tem previsão de chuva e também temperaturas muito elevadas. E como isso impacta no balanço hídrico, a gente tem aqui um exemplo, né? Apesar do modelo que nós usamos aqui para gerar a previsão do balanço hídrico ser o modelo NOAA, que é uma fonte diferente do modelo Cosmo, a gente vê que está muito alinhado, né? Muito alinhado, na verdade. A gente tem uma redução no balanço das condições que estavam muito favoráveis. Elas já vão aqui do azul para o verde, né? Então, boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul começam a ganhar condições mais críticas de armazenamento de água no solo, como boa parte da região central, centro-norte de Minas, Bahia, né? A gente tem uma melhora, quando a gente começa a avançar mais para o extremo leste do Nordeste, nós temos uma melhora, principalmente próximo a Sergipe, ao norte da Bahia, a condição fica um pouco melhor do que já estava antes, mas as condições de disponibilidade hídrica elevadas e muito favoráveis se concentram praticamente no norte e parte do nordeste do país e na faixa litorânea do sul e do sudeste do Brasil, tá bom? Então, de fato, se essa previsão das próximas 24 horas trouxer para nós menos chuva em algumas regiões e um estresse térmico muito elevado, a gente vai tendo uma piora no quadro do nosso balanço hídrico, tá bom? Daqui a pouco já estou de volta, né? Amanhã estou de volta aqui com vocês para a gente trazer mais atualizações da previsão climática. Até mais! Certinho, Bárbara, muito obrigada pelas tuas informações. Amanhã a gente te aguarda, então, com a previsão dos dias seguintes, né, inclusive do fim de semana. Agora, Gustavo, uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho também, a partir de quantos dias, ou qual é o tempo aí de falta de chuva para que as plantas já comecem a entrar num sofrimento visível? Já tem como mensurar isso? A Bárbara fala aí nesse... tanto no estresse hídrico, né, quanto na questão de disponibilidade de água do solo. Tem como saber? Juliana, não dá para a gente dizer exatamente quantos dias, porque depende muito da temperatura também, tá? Mas a gente pode colocar assim, durante uma semana, com temperaturas ao redor de 30 graus, a planta já começa a sofrer. O grande problema são essas más notícias que a Bárbara nos trouxe, infelizmente, com relação a essas regiões que não estão chovendo, que estão diminuindo a capacidade de retenção de água, a capacidade da disponibilidade da água nessas regiões. Para quem é dos nossos grupos aqui, hoje inclusive, e me perdoe, eu não vou me lembrar quem colocou até uma foto no nosso grupo da região sul, colocando aí a situação do milho seco devido a essas circunstâncias todas no oeste do Paraná, né? Então quem está sofrendo? O oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, boa parte do oeste de São Paulo, oeste de Santa Catarina, parte do Paraguai, são regiões que estão sofrendo essa falta de chuva, essa falta de umidade, que a Bárbara nos trouxe essas informações, e mostrando que nós não temos assim um alento de ter chuvas assim a curto prazo, tá? Amanhã, com certeza, ela vai trazer aí, tomara que ela possa trazer boas notícias, né, com relação às previsões de tempo para os próximos dias, que é justamente para a gente poder ver se essas regiões vão se salvar, principalmente porque são regiões que têm milho. Então, essas regiões que têm milho, que está sofrendo, é aquilo que a gente sempre vem falando. Pessoal, não dá para a gente prever preço de milho antes de nós passarmos os meses de março, que nós estamos vivenciando, e pelo menos o mês de abril. Antes do final de abril, não tem como a gente prever qual que vai ser o preço do milho. Porque se agora está sofrendo essa região, está mostrando que vai ter menor potencial de produção, isso vai fazer com que o preço suba. E ainda mais aquelas previsões, né? Ontem eu comentei com todos vocês, terça-feira, né, ontem, eu coloquei na nossa plataforma da academia, né, eu falando sobre as previsões climáticas, né, o prognóstico climático da Agrimet, né, feito pela Bárbara para os próximos meses, aquele boletim mensal que a gente está junto até nesse processo como um patrocinador, que a gente utiliza essas informações e eu acabo, então, fazendo uma análise em cima disso para o nosso grupo, para a gente poder esmiuçar um pouquinho mais essas informações. Então, temperaturas muito altas agora, a tendência de continuidade de temperaturas mais altas logo em seguida, e a falta de chuvas. Pessoal, vocês já imaginaram se realmente essa região do oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul encerra essas chuvas agora, e do jeito que está seca não voltam mais as chuvas agora entre março e abril? Pessoal, não é uma previsão que está clara sobre isso, né? Eu estou fazendo, não é informação.
Isso é uma ilação que eu estou fazendo aqui a respeito disso. Olha o prejuízo que isso pode acontecer. Obviamente nós estamos torcendo por que venham as chuvas, que retornem as chuvas. As previsões até nós temos determinadas chuvas agora no março, até talvez entrada do mês de abril, mas nós não temos grandes esperanças de final de abril e maio ter chuva nessas regiões aonde nós temos a produção de milho segunda safra. Essa é a má notícia que a gente tem das previsões, dos modelos climáticos, né? Que não é a Bárbara que inventa essas informações, é bom deixar bem claro, não sou eu que estou inventando essas informações, são os modelos matemáticos, seja dos americanos, dos australianos, dos europeus, os meteorologistas brasileiros. A gente é só um veículo para estar trazendo isso para vocês e tentando entender um pouquinho melhor esses prognósticos todos, né? Então não são informações boas, o curto prazo não é bom e o médio prazo também não. Então a previsão de tempo não é boa e o prognóstico climático não é bom, infelizmente, Juliana, e vamos estar aqui sempre acompanhando junto com vocês.